O Japão vai falir, mas não vai abrir a porta para os brasileiros entrarem. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender o porquê. Salve família abençoada! Olha que sol maravilhoso, que fim de tarde maravilhoso aqui no Japão. Para você que não me conhece, está chegando agora no canal, meu nome é Jean Marcel, eu moro no Japão, trago conteúdo aqui, né, falando sobre a rotina do estrangeiro na terra do sol nascente. Existem algumas maneiras de se entrar no Japão e essas três maneiras, esses três tópicos que eu vou abordar aqui rapidamente, já é de conhecimento de muitas pessoas. Primeiro, vocês sabem que uma das coisas que pode dificultar a entrada de pessoas aqui no Japão é a restrição dos vistos. Para cada categoria, para cada tipo de visto, existe ali as suas burocracias, existe ali as documentações necessárias e os pré-requisitos que o governo exige para que você possa tentar entrar aqui no Japão. Dentre elas, se você for descendente, e aí depende também da geração que você é, se você é de primeira geração, segunda geração, terceira geração. Nós sabemos que já na quarta geração fica bem difícil de entrar, e mesmo assim eles não facilitam, e nós não entendemos o porquê. Também tem a ideia de você não ser descendente, mas pela via profissional você pode entrar aqui tendo aqui um rochoninho, ou seja, tendo um fiador aqui, uma empresa que te garanta aqui no Japão, e você pode entrar. Mas mesmo assim, todas essas situações, como também a dificuldade linguística, né? Quando você chega no Japão e mesmo que você consiga passar por algum tipo de avaliação, além da avaliação profissional, eles querem que vocês tenham o que? Proficiência em relação à língua japonesa, ou seja, o Nihongo. Eles querem que você esteja redondinho. Por quê? Porque são poucos os japoneses que falam inglês aqui. Dependendo da região, principalmente nessa que eu moro, quase ninguém fala inglês. E quando você vem para trabalhar em escritório ou parte de robótica, informática e coisas do tipo, você precisa dominar o inglês, mas fato é que eles não barganham a língua deles. A maioria das vezes, a maioria dos casos, você precisa dominar a língua japonesa, e esses são os pré-requisitos que atrapalham. Então, passando por esses três tópicos em relação às restrições de visto, a competição, né, nas áreas de trabalho, que você passa por uma avaliação gigantesca e eles escolhem quem tem melhor currículo, e além de melhor currículo você vai para a terceira, que é o problema de você dominar a língua local. Então, e mesmo assim, mesmo se você passar por esses três tópicos, é capaz que você seja ainda reprovado. Olha que dificuldade, mas por que isso acontece? Na real, eu não entendo porque eles não facilitam a entrada dos brasileiros aqui no Japão, sendo que o país está passando por uma crise bem visível. E de acordo com os dados do FMI, a dívida pública aqui do Japão, ela chega a 266,7% do PIB. Equivale mais ou menos 13,5 trilhões de dólares americanos. Essa é uma das maiores dívidas públicas em relação ao PIB do mundo. O Japão ele tem enfrentado desafios econômicos há vários anos, inclusive uma economia que ela está totalmente estagnada, e o envelhecimento da população é algo que tem atrapalhado muito o desenvolvimento do Japão. O pior é que todas essas questões elas foram potencializadas na pandemia com a Covid-19. Isso impactou de forma negativa todos os setores da economia japonesa, principalmente turismo, comércio e manufatura. E além de tudo isso, ainda para piorar, o Japão ele tem enfrentado conflitos com os países que estão ao redor aqui na Ásia. Por um exemplo, existem muitos países que estão se desenvolvendo, estão tomando o espaço do Japão em relação ao desenvolvimento e tecnologia. Sem falar nos atritos e crises econômicas, políticas e financeiras e históricas que o Japão tem com a China, tem com a Coreia do Sul, Coreia do Norte, Rússia. Então imagine tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E mesmo com essa crise, por que o Japão não abre as portas para os brasileiros entrarem?
E uma das coisas também que tem feito com que o Japão permaneça nessa crise é que, de acordo com uma pesquisa feita a respeito dos idosos existentes no Japão, deu aproximadamente uns 36 para 37 milhões de idosos existentes no país. Sabe quanto que isso representa? Isso representa mais ou menos uns 30% da população total do país. Então, ao mesmo tempo que existe muitos idosos, a taxa de natalidade também é gigantesca, ou seja, não está nascendo criança. Um fato muito curioso é que o Japão durante a pandemia não parou em momento algum, teve uma restriçãozinha aqui, outra ali, mas foi coisa mínima. Agora imagine se ele tivesse parado. Mas agora vem a cereja do bolo, e é nesse assunto aqui que eu quero entrar com vocês. Se você ficou até agora, é sobre isso aqui que você precisa entender. Por que o Japão não abre as portas para os brasileiros entrarem, sendo que abre para vários outros estrangeiros? Nós vemos pessoas que entram aqui, não precisam nem de visto. Nós vemos pessoas que entram aqui e trabalham tantos anos e depois vão embora. Então eu vou falar um caso aqui que é meio complicado e eu acho um tanto quanto injusto. Eles começaram a pegar muita mão de obra asiática num preço de banana. Então o que acontece? Essas pessoas vêm como estágio e na verdade o governo é ciente desse estágio entre aspas, mas na real é uma baita de uma exploração em relação ao trabalho, tá? Eles são remunerados sim, mas pela metade do preço, trabalham a mesma coisa que nós aqui e ganham bem menos, só que isso é tapar o sol com a peneira e eu vou falar para vocês o porquê que é tapar o sol com a peneira. Veja bem, essas pessoas elas trabalham 3 anos no seu contrato e voltam para o teu país de origem aqui na Ásia, seja a Indonésia, seja a Tailândia, seja Vietnã, seja Filipinas e assim vai, China. Então eu já trabalhei com todas essas nacionalidades e todos trabalhavam 3 anos e voltavam para o teu país de origem. Mas o detalhe é qual? É um puro engano, porque eles pensam que eles estão pagando pouco para essas pessoas, mas todos os que eu conheci até agora, eles trabalhavam 3 anos e não gastavam dinheiro no Japão. Então eles não giravam a economia do Japão. Todo o seu salário, praticamente 90% do seu salário, eles depositavam e enviavam para o teu país. Por quê? Eles só tinham 3 anos para trabalhar aqui. Isso é tapar o sol com a peneira, porque esse dinheiro ele não deságua e não roda a economia do Japão. Nós brasileiros já somos diferentes, por quê? Porque praticamente quase todos os recursos que nós ganhamos aqui no Japão, a maioria das pessoas deixam aqui no Japão. Por quê? Porque muitos adquiriram casas, muitos adquiriram carros. Você pega toda essa galera da Ásia, eles não compram carro. Então você não movimenta petróleo, você não, que o combustível, você não movimenta a venda de pneus e todos os acessórios, você não movimenta o dinheiro que vai para o governo a respeito dos impostos anuais, você não movimenta a indústria do Shaken, que é a vistoria que tem de 2 em 2 anos aqui em todos os carros. Você não movimenta quase nada, você não movimenta o dinheiro que é colocado nos pedágios, enfim, tantas outras coisas que eu poderia citar aqui só com o uso do automóvel. E nós brasileiros, nós fazemos isso porque nós viajamos bastante, o brasileiro gosta de rodar bastante, além de comprar também carros, motos, tiramos as cartas aqui, então renovamos as cartas aqui, as cartas de habilitação, enfim, tantas outras coisas. Nós consumimos aqui, nós comemos aqui. Muito difícil você ir em vários restaurantes e você vê pessoas da Ásia ali comendo, a não ser que seja aqueles restaurantes bem baratos. A maioria deles optam pelo que? Fazer a sua comida em casa, eles fazem ali no grupo deles. Eu já vi muito isso acontecer e não são de comer muita carne, isso é uma coisa que eu quero falar também para vocês. E eles comem ali o básico e eles sobrevivem durante esses 3 anos e voltam para o seu país de origem com o dinheiro que eles ganharam aqui, com o pouco dinheiro que eles ganharam aqui. Aí você vai me falar, mas lá no país deles a moeda é bem valorizada. Não interessa, trabalharam a mesma coisa e às vezes até em vagas e empregos piores do que muitos brasileiros que ganham mais e de outras nacionalidades também que ganham mais. Enfim, outra coisa, o brasileiro ele é um exímio consumidor de carne vermelha, e a carne vermelha aqui no Japão é muito cara, então nós giramos a economia em relação ao comércio a importação da carne vermelha aqui no Japão, além de tantas outras coisas, porque sabe aquela velha máxima, o brasileiro come arroz,
feijão e mistura. Então essa famosa mistura nós comemos bastante todos os dias, nós não conseguimos comer como eles, né? Às vezes vê tipo arroz ali no prato deles com um pouco de furikake e alguns legumes. Nós não, nós temos que ter carne, tem que ter muita proteína, senão não é alimento para nós, senão nós não fazemos questão nem de comer. E nós movimentamos todas essas coisas, isso é compra de roupa, isso é tantas áreas aqui que eu poderia citar. Então, ou seja, quando você compra uma casa aqui no Japão, você vai pagar mais ou menos 15 anos, então 15 anos que você vai ficar no Japão. O pensamento de maioria dos brasileiros é ficar no Japão, permanecer no Japão. Muitos já têm aberto o quê? Firmas aqui no Japão, ou seja, pagam impostos pertinentes a execução desses trabalhos, seja a prestação de serviço, seja a venda, seja qual for, enfim. Nós brasileiros, nós movimentamos a economia, nós ajudamos a movimentar a economia do Japão. E isso não é visto com os bons olhos. E por que o governo japonês não libera os vistos para Yonsei? Por que o governo japonês não facilita a entrada de brasileiros que querem exercer algum tipo de profissão aqui no Japão? E nós não conseguimos entender qual é a linha de pensamento do governo japonês. Eles preferem pagar menos para alguém que não vai girar a economia do país e vai lançar seu dinheiro todo para fora, fazendo com que esse dinheiro não deságue aqui na economia e não gire a economia, do que trazer os brasileiros, que todos com certeza, todos que eu conheço praticamente, pouquíssimos querem voltar para o Brasil, muitos ficam aqui, estão aqui há muitos anos e continuam com o mesmo pensamento de ficar, estabelecer aqui a sua vida nessa terra nipônica. Então uma coisa que nós devemos perguntar, será que eles vão falir e não vão abrir as portas para os brasileiros entrarem? Olha os vídeos e o tanto de comentário que eu recebo de pessoas que querem trabalhar no Japão, só queriam uma chance, e muitas vezes até descendente que não tem conseguido entrar no Japão porque o visto não está sendo facilitado. Uma coisa que não dá para entender. Eu poderia citar tantas outras coisas a respeito do que os brasileiros consomem aqui no Japão em relação a várias atividades e várias atividades do dia a dia também, mas eu acho que as básicas aqui eu já citei para tirar a nossa dúvida. É uma pergunta: será que o governo vai ceder ou não? Esperamos que sim, esperamos essa terra aqui cheia de brasileiros. Aí outros vão falar assim: ah, mas brasileiro vem pra cá pra aprontar. Cara, só você abrir o jornal e você vê que várias nacionalidades, tem várias pessoas com espírito de porco que vêm aprontar nessa nação, inclusive japoneses também. Então isso não é coisa de brasileiro só, é que na real nós ficamos sabendo porque fala ali brasileiro, ou fala em português, ou saem sites aqui de notícias que saem em português, nós conseguimos ver, mas sai muita notícia aí de pessoas de outras nacionalidades aprontando horrores aqui no Japão. Enfim, essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês. Esse é o vídeo que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like firmeza para fortalecer a nossa correria aqui no Japão. E até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Fui!